Irmãos, hoje nós vamos começar uma nova etapa aqui na nossa igreja e nós vamos começar a estudar a Bíblia agora de quinta-feira, tá? Por favor, os irmãos, não precisa abrir mais a lateral não, pode deixar a lateral fechada, Somi, pode deixar fechada a lateral, pode abrir as do fundo lá, aqui, vamos centrar, os irmãos podem chegar e sentar lá no fundo agora. Até para não atrapalhar quem está já sentado aqui ouvindo, tá? Então os irmãos que forem chegando, por favor, peçam para sentar aí no fundo, nas duas centrais, tá? Para a gente poder não dispersar a atenção e a gente poder entender bem aquilo que Deus vai nos ensinar. Então é muito importante você prestar atenção, é muito importante você agora procurar dar toda a tua atenção para aquilo que Deus vai ministrar no teu coração. Hoje nós vamos começar uma nova etapa aqui na igreja. Todas as quintas-feiras eu estarei aqui para nós estudarmos a Bíblia. E hoje nós vamos começar um estudo e nós vamos passar algumas coisas e levar a igreja a conhecer a palavra de Deus. Isso é muito importante, queridos, isso é muito importante. Eu vou esperar, porque sempre algumas pessoas vão chegando atrasadas por causa do horário, de sair de casa correndo, por causa do trabalho, enfim. Então no final, eu tenho alguns recados para dar para você. E eu queria que todos ficassem tranquilos na hora que terminar, tá? A pregação aqui, o estudo bíblico nós vamos fazer. Aí depois eu queria dar alguns recados para você ficar, potencializar para a semana que vem, tá joia? Então vamos lá. Nós vamos começar então o nosso estudo. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 119, o versículo 105. Você hoje vai ter o privilégio de poder acompanhar aqui. E a semana que vem você vai ter o privilégio de trazer a tua Bíblia para acompanhar na tua Bíblia. Então, a semana que vem nós não teremos os textos projetados lá. Então, se você não trouxer a sua Bíblia semana que vem, você vai ficar mais perdido do que cachorro em caminhão de mudança. Já viu cachorro em caminhão de mudança? Perdidinho. Já viu cego em tiroteio? Perdidinho. Então, se você não trouxer a tua Bíblia no estudo bíblico, fica difícil. Então, eu queria convidar você para a semana que vem trazer a tua Bíblia e uma caneta, tá? Você vai aprender a grifar a tua Bíblia. Nós vamos estudar a Bíblia, tá certo? Então, hoje, nós teremos os textos aqui no projetor. Mas a semana que vem nós não teremos o texto no projetor. Então você vai abrir a tua Bíblia, você vai aprender a manusear a tua Bíblia, você vai aprender a estudar a Bíblia, tá bom? Vamos lá, Salmo 119, o versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A própria Bíblia fala a respeito dela própria, ou dela mesma, de que ela é uma lâmpada para nós, ela é aquela que nos ilumina no caminho. O que significa isto? Que nós vamos conhecer a vontade de Deus. Olha aqui para mim, olha para mim agora, presta muita atenção no que eu vou dizer. Nós vamos conhecer a vontade de Deus, vamos conhecer quem Deus é, vamos conhecer aquilo que Ele deseja para nós, se nós conhecermos a palavra. Ou seja, muitas pessoas vivem ansiosas, muitas pessoas vivem decepcionadas com Deus, por não conhecerem a Bíblia, por não conhecerem a palavra de Deus. Às vezes, nós passamos por algumas situações tão complicadas, e nós ficamos tão perdidos, ao ponto de perguntarmos, inquirirmos, questionarmos, e até nos revoltarmos, por que Deus está fazendo isso comigo? E às vezes nós lemos um texto da palavra e nós percebemos que Deus agiu da mesma forma que está agindo conosco, com as pessoas do Antigo Testamento, com as pessoas do Novo Testamento ali na época de Cristo. E aí, por que eu sofro tanto? Por não saber a maneira que Deus age, por não compreender quem Deus é. Então, conforme eu vou entendendo Deus através da Bíblia, eu vou caminhando muito melhor na minha vida cristã, eu vou crescendo na minha vida cristã. Já aconteceu de você comer uma coisa que estava fazendo mal para você e você não sabia disso, até o dia que você descobriu, acessando o Google, internet, ou alguém falou, e depois que você percebeu que aquele alimento não era bom, você deixou de comer? E por que você deixou de comer? Porque você entendeu por que ele estava dando errado, por que ele não estava sendo bom para você.
Então, muitas coisas em nossas vidas, nós sofremos demais por falta de conhecimento. E a partir do momento que nós começamos a conhecer uma coisa, a gente começa a andar muito melhor. E com Deus é diferente. Muitas pessoas caminham muito mal na vida cristã, tropeçam demais por não conhecerem a Bíblia, por não saberem manusear a Bíblia, por acharem que a Bíblia é muito complicada, por não saber ler a Bíblia, por tentar várias vezes lê-la e não entender, e deixar, e achar, eu não vou conseguir entender isso nunca. Eu creio que o que eu estou falando aqui, já aconteceu comigo muitas vezes, e eu creio que deve ter acontecido com você também. Quer ler a Bíblia, mas não entende. Quer ler a Bíblia, mas não sabe como ler, a maneira que lê e como entender. E alguns textos parecem que são tão complicados, tão loucos, que a gente começa a pensar, puxa vida, mas como que eu vou entender isso? Então, a nossa ideia aqui, nesse tempo, é justamente te dar uma direção de como que você pode ler a Bíblia, da maneira como você pode ler a Bíblia. Se nós pensarmos, olha aqui para o projetor, todo mundo aqui deve ter montado quebra-cabeça já, todo mundo. Então você pega uma pedrinha do quebra-cabeça, aí você começa a olhar aquela pedrinha, e você fica pensando, como que monta isto? É muito difícil você montar um quebra-cabeça se você não tiver a imagem do que você quer montar. Então, se você pega a imagem pronta, você olha assim e fala, puxa, essa pedrinha azul é ali do céu. Então, você começa a ter uma noção do que você está querendo fazer e onde você quer chegar. Então, o que nós estamos pretendendo fazer aqui nesse estudo bíblico de quinta-feira? Te dar uma noção da mensagem da Bíblia, dá uma noção para você entender o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o que ler, como ler, de que forma ler, para que a partir daí, a tua Bíblia não seja simplesmente uma pedra perdida, no meio de um quebra-cabeça, que você não tem nem ideia do que está falando. Então, o que significa isto? Quando eu pego a Bíblia e leio um texto aleatório, é como se eu pegasse uma pedrinha de um quebra-cabeça sem ter uma imagem global. É por isso que você lê alguns textos lá de Amós, você fala, meu Deus, Ezequiel, Levítico, e você fica desesperado, porque você fala, mas o que isso quer dizer? É a mesma coisa de você pegar uma pedrinha do quebra-cabeça, sem ter uma imagem global da história, ou do que onde você quer chegar. Então, uma vez que eu tenho uma imagem global, preste atenção nisto, a Bíblia, ela está assim, dividida em duas partes principais, o Antigo Testamento, que é antes de Cristo, o Novo Testamento, que é depois de Cristo. O Antigo Testamento está dividido em algumas partes principais, nós vamos tratar disso hoje. O Novo Testamento está dividido em algumas partes principais, e a partir daí, quando nós encontrarmos um texto, em um determinado lugar, nós vamos saber o contexto, e principalmente a visão global da mensagem. Vai ficar muito mais simples, vai ficar muito mais fácil, e você vai compreender muito melhor. Uma coisa que é muito importante nós entendermos, que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, no caso é a nossa denominação, e a nossa igreja é a segunda igreja presbiteriana de Barretos, ela é uma igreja que nasceu na época da Reforma Protestante, na época de 1517, ali com Lutero, depois com Calvino na França, e naquela época, então a nossa igreja, ela tem praticamente 500 anos de história, ela existe no mundo há 500 anos, depois da Europa veio para os Estados Unidos, um missionário norte-americano trouxe para o Brasil, Simonton, está aqui há mais de 150 anos no Brasil, uma das primeiras a chegarem aqui no Brasil. E qual que é a definição clássica da nossa igreja? Ela usa somente a Bíblia como regra de fé. Tudo aquilo que eu preciso crer está aqui, só. E ela usa a Bíblia como a única regra de prática. Tudo aquilo que eu tenho que fazer para agradar a Deus está aqui, só. Então aquilo que eu preciso crer e aquilo que eu preciso fazer está aqui. Então, se eu não conseguir manusear bem, e se eu não entender essa mensagem, eu não vou saber bem o que eu creio, e eu não vou saber bem como agir. A nossa igreja é uma igreja cristã, baseada na pessoa de Cristo. Isso é tão importante as pessoas entenderem, tão importante, porque
A história da igreja, ela começa com Jesus vindo ao mundo, pegando 12 apóstolos, 12 discípulos, para que a partir daí ele começasse a igreja dele. Quando ele disse para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e sobre ela, ou contra ela, as portas do inferno não prevalecerão. Isto foi concretizado no dia de Pentecostes, quando Cristo subiu. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, Jesus morreu. Ele ficou 40 dias aqui, depois que ele ressuscitou. Ele morreu na época da Páscoa, ressuscitou na Páscoa, e você vai perceber que ele ficou 40 dias com os apóstolos, 40 dias, conversando com eles, apareceu para eles, deu instrução para eles. Aí ele foi arrebatado aos céus, e ele disse para os apóstolos: fiquem em Jerusalém, até que desça sobre vocês o Espírito Santo. Então passaram mais 10 dias, 40 dias Jesus aqui, eles 10 dias sem Jesus, ficaram lá. Naquela época tinha uma festa dos judeus chamada Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E por que o Espírito Santo foi derramado naquela ocasião? Porque naquele momento vinha gente de Israel todo, e ainda das províncias dos gentios, para esta festa em Jerusalém. O Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a falar os mistérios de Deus, começaram a falar o Evangelho de Deus em outras línguas. Agora presta atenção no que eu vou dizer para você. Olha a importância de entender a Bíblia. Olha a importância de entender a Bíblia. Se você abrir tua Bíblia em Atos 2, você vai perceber que as pessoas ficaram atônitas, admiradas, com aqueles homens galileus que estavam pregando o Evangelho, o poder de Deus, nas línguas dos egípcios, sidônios, da Capadócia, de Roma. Ou seja, eram línguas compreensíveis. Hoje em dia as pessoas falam que tem que ter o batismo no Espírito Santo, que era o que aconteceu em Pentecoste, e falam línguas que ninguém conhece, e falam que isso é o poder de Deus. Só que naquela época tinha um porquê que Deus derramou aquela língua, e você vai perceber que não eram línguas dos anjos, eram línguas compreensíveis. Atos 2, aquelas pessoas diziam umas para as outras: como que nós entendemos a nossa própria língua materna? Nós que nascemos no Egito, na Capadócia, na Panfilha, na Mesopotâmia, eram línguas compreensíveis. E por que Deus fez isto? Para mostrar uma coisa: o Evangelho não é só para Israel, mas é para todas as nações. O Evangelho não é só para os judeus, mas é para todas as pessoas. O porquê daquelas línguas compreensíveis? Não eram línguas estranhas, tá bom? Eram línguas compreensíveis. As pessoas entendiam aquilo que eles estavam falando. Naquele momento, o que eu quero colocar para você é o seguinte: que as pessoas dizem que é batismo do Espírito Santo hoje, não é o que aconteceu em Atos 2. Não é. Então, o que aconteceu ali? A partir dali, a igreja começou a crescer, mas sempre nos limites de Israel. Até Deus levantar um homem chamado Paulo, que foi o maior apóstolo, porque ele levou o evangelho para os gentios, e a partir daí, ele começou a evangelizar a Europa, ele começou a evangelizar a Ásia, toda aquela região ali, começou a África, ele começou a ser um missionário, onde o seu ministério foi profícuo, fora dos limites de Israel. A partir daí a igreja começou a crescer absurdamente, o povo de Deus começou a alastrar pelo mundo, e levantou um grande ódio dos judeus, e levantou um grande ódio dos romanos, e os romanos começaram a perseguir a igreja, e a partir daí aconteceu uma coisa interessante. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, em Roma, no ano 64 depois de Cristo, na época de Nero, o imperador Nero. Paulo morreu também nesse ano, 64 depois de Cristo, decapitado por Nero, lá em Roma. Dominiciano, no ano 96, matou praticamente o apóstolo João, o último apóstolo que viveu, que escreveu o Apocalipse. E a partir daí houve uma sangria, uma perseguição sangrenta contra a igreja. Todas as pessoas eram perseguidas.
E a partir daí começou a ter uma ideia interessante. O símbolo do cristianismo. Você percebe que o símbolo da nossa igreja, segunda igreja, tem um peixe. Você percebe que algumas pessoas colocam um peixe no carro, e o peixe é o símbolo do cristianismo. E algumas pessoas perguntam, mas por que o peixe é o símbolo do cristianismo? Algumas pessoas falam, porque serão pescadores de homens? Porque serão aqueles que vão pescar? Não. Por que o peixe é o símbolo do cristianismo? A palavra peixe, em grego, é ictus. Ictus. Se você abrir tua Bíblia, o teu dicionário, o Google, ictiólogo, aquele que estuda peixe, ictiologia, o estudo de peixe. Ictus é o nome peixe em grego, tá? Agora, se você pegar as primeiras letras desta palavra, ictus, você vai estar ictus, Jesus, que é o nome de Jesus em grego, Jesus, Christos, que é Theos, esse TH é o do inglês. Na nossa língua portuguesa não tem essa expressão, que é o T no meio da língua aqui, tá? TH. Então seria Theos, que é Theos, teologia, estudo de Deus. Logia, estudo, Theos, Theo. Ateu, aquele que não acredita em Deus. Então Teu é o nome de Deus em grego. E o Sós, que é filho, Sótero, Salvador. Quem nasce em Salvador, na Bahia, é soteropolitano. Por quê? Salvador, Sótero, que é a expressão Salvador em grego. Então, se você perceber, as primeiras letras de peixe forma a frase Jesus Cristo, de Deus Filho Salvador. Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador. É o peixe. Então, a partir daí, a igreja começou a ter uma ideia, um símbolo secreto. Como que eu vou me apresentar para outro cristão se eu posso ser morto? Porque as pessoas que eram descobertas sendo cristãos eram mortas, literalmente. Perdiam seus bens, eram levados para o Coliseu, em Roma, onde eram mortos por leões e gladiadores, e eram queimados vivos em praça pública. Então, a partir daí, as pessoas começaram a arrumar um símbolo secreto. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa chega de uma outra região, ali em Roma, e ela não conhece ninguém, não tem igreja, não sabe quem é cristão, não pode se apresentar como cristão. Aí ela começa a conversar um com o outro. E conforme ela conversa, olha só o que ela faz. O ictus, que é o peixe, ela faz assim, olha aqui para mim agora, na terra, uma meia lua, e continua conversando. E a outra pessoa começa a conversar com ela. Se ela viu aquela meia lua e não falou nada, é porque ela não sabe do peixe. Era um símbolo secreto, só os cristãos sabiam. Então, se ela não falava nada, automaticamente se cumprimentava e ia embora tudo. Mas se ela disfarçadamente chegava e fazia assim com o pé, ela completava, aí ele se comunicava: ô irmão, onde tem uma igreja aqui? Eles se reuniam num cemitério, à noite. Um dia, se você quiser ter curiosidade com isso, abra a tua... Não, a curiosidade não é para você ir no cemitério à noite para ver como é que é, não. É outra curiosidade. Outra coisa. Abra no Google as catacumbas de Roma. Você vai perceber que o cemitério com as catacumbas, que eram praticamente covas, eram a igreja. E lá na catacumba tinha o símbolo do peixe na porta. Aí eles entravam lá à noite, porque os pagãos morriam de medo de cemitério à noite, como muitos cristãos hoje também. Mas a ideia era o seguinte: eles iam lá porque ninguém ia, e eles iam lá porque era um lugar onde eles podiam se reunir. Então tinha lá a figura do peixe, e eles iam à noite e se reuniam lá nas catacumbas de Roma de uma forma secreta. Quando um cumprimentava o outro, falava assim: ô irmão, onde que vai ser o estudo hoje? Onde vai ser o culto hoje? Olha, é lá na catacumba 44, quadra 2, Perpétua. A nossa catacumba é a catacumba mais abençoada de Roma. Vai lá que você vai adorar o culto.
Era dessa forma. Então, a partir daí, a igreja foi crescendo muito. Sabe por quê? Porque conforme os cristãos morriam, eles morriam cantando. As pessoas falavam, nega a sua fé, eles não negavam. E os romanos assistiam aquilo, e ao invés de aquilo lá proporcionar um massacre sangrento e dar prazer para eles ficavam pensando, puxa, se eles acreditam nesse Deus desta forma, é porque esse Deus é real. Se eles não têm coragem de negar essa fé, como eu tenho a coragem de negar a minha, eles são muito mais fervorosos do que eu. Então isso impulsionava as pessoas a conhecerem a fé. E muitos começaram a se converter. Até no século IV, preste atenção nisso, que é a coisa mais importante para você entender. O século IV entrou um imperador chamado Constantino. E ele fez uma jogada política. Ele pensou o seguinte, os melhores cidadãos são os cristãos. Aqueles que pagam impostos, aqueles que não roubam, que não matam, pessoas boas, honestas. E são as pessoas que nós perseguimos. Então eu vou fazer um esquema aqui de trazê-los para o nosso meio. Você já ouviu aquele ditado, se você não pode com eles, junte-se a eles? Constantino, então, o que ele fez? Se declarou cristão. Eu sou cristão. Naquele momento ele fundou uma cidade que seria a capital do Império Romano do Oriente, na Turquia. A cidade chamava-se Constantinopla, por causa de Constantino, que era o imperador da época. Roma seria a capital do Ocidente, romana, e Constantinopla seria a capital romana do Oriente. Constantinopla ficou sendo Istambul. E lá ele construiu a maior igreja da história, durante muitos e muitos anos, conhecido como ponto turístico lá em Istambul, ou ali onde era Constantinopla, a igreja de Santa Sofia. Depois você pesquisa no Google, a igreja de Santa Sofia, você vai ver aquela igreja enorme, foi Constantino que construiu. Porque ele queria dizer, eu sou cristão. Então, a partir daí, uma coisa que era para ser bênção, se tornou maldição na vida da igreja. Porque todas as pessoas que tinham seus costumes pagãos, todas as pessoas que adulteravam, todas as pessoas que eram promíscuas, todas as pessoas que roubavam, todas as pessoas que tinham seus deuses, os deuses daqueles povos, o culto a eles eram regidos através de prostituição com as prostitutas cultuais. Presta atenção nisso. Tinha a imagem de um Deus, eles prestavam culto àquele Deus à base de álcool, à base de vinho e à base de relação sexual e relação homossexual, com prostitutas e prostitutos cultuais. E de uma hora para outra, todas essas pessoas se declararam cristãs, mas sem mudança de vida. Porque Constantino falou, agora o império vai ser cristão. O próximo imperador, depois de Constantino, declarou, o império, oficialmente, a religião oficial do império é cristã, a partir do século IV. Presta atenção no que aconteceu. Aquelas pessoas começaram a trazer os costumes pagãos para dentro da igreja. Não mudaram de vida. Então aqui começou um desvio da igreja. Presta atenção nesse gráfico. Cristo, o Evangelho na sua pureza. O ano 310. Presta atenção como que o catolicismo romano. Olha aqui para mim, presta atenção nisso, antes de nós entrarmos lá. A partir do ano 310, a igreja começou a sair do cristianismo. Então, quando diz assim, a primeira igreja foi a igreja católica. A primeira igreja foi a igreja de Cristo, até o ano 310, era a igreja cristã pura. Católico significa universal, a palavra católico. A igreja católica, universal, apostólica, baseada na doutrina dos apóstolos, mas ligadas a Roma, por causa do imperador Constantino, e por causa do imperador romano,
Os imperadores que declararam: a igreja oficial do nosso império é a romana, é o Roma. Então, a partir daí, aquela igreja que era uma só, não existia outra, era uma só, a igreja de Cristo. Não tinha várias denominações, não tinha várias igrejas, era uma só, a igreja cristã. A partir daí, ela se deixou levar pelo romanismo, ou seja, ela passou a ser centrada em Roma. Então, a única igreja que existia no mundo, católica, ela passou a ser romana. E todos aqueles ritos pagãos começaram a fazer parte da igreja. Mas foi gradativo, não foi de uma hora para outra. Se você perceber, no ano 310, começou a reza para os defuntos. Porque era um costume pagão rezar por quem tinha morrido. Aí começaram a rezar pelos defuntos. No ano 320, as velas. No ano 375, culto aos santos. O que era simplesmente o culto aos santos? A mitologia grega e romana tinham vários deuses. Deus Netuno, Ísis, Deus a Saturno, Vênus, vários deuses. Adoravam o sol, a lua, vacas, bezerros. Eram os cultos que eles prestavam. Agora não podemos mais, e o grande Deus, né? Que no caso da mitologia grega era o Zeus, né? O romano Apolo. Então tinha sempre um que era o principal e os outros que eram inferiores. Então o que as pessoas começaram a fazer? Deus é um, mas agora a gente não pode mais adorar o Deus Netuno, somos cristãos. Então começaram a adorar os personagens da Bíblia. Então Pedro começou a virar São Pedro. Paulo começou a virar São Paulo. Estevão começou a virar São Estevão. E a partir daí, toda aquela empatia que essas pessoas tinham pelos deuses pagãos, eles simplesmente passaram para os personagens bíblicos. E começaram então os cultos aos santos. Aí é padroeiro de tal cidade, porque o santo este, santo aquele outro, porque é tal. E o Império Romano tinha uma deusa, e sempre a imagem da mulher sempre foi vista com muito carinho por todos os povos. Por causa da afeição, por causa da maneira carinhosa que ela lida com as coisas. Então tinha a Diana, que era da Ásia, a deusa dos Efésios. A Ísis, que era do Egito. Eles passaram toda aquela estima, toda aquela devoção. Depois você vê lá em Atos, quando Paulo fala sobre a Diana dos Efésios, o templo da Diana dos Efésios, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é na cidade de Éfeso. Pra você ter uma ideia, das 7 maravilhas do mundo antigo, tipo pirâmides do Egito, jardim suspenso da Babilônia, o templo da grande deusa Diana. Então as pessoas amavam Diana. Não podemos mais adorar Diana, não podemos adorar mais Ísis. Transferiram todo esse afeto para Maria. Então Maria acabou sendo a Senhora. Então a partir daí, Maria tem mais de 280, quer dizer, 280 era coisa de anos, sempre está aumentando cada dia mais. Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Carmo, de diversos lugares. Então tem cada um, mas é sempre Maria, é uma só. Mas começou nessa época de Constantino, nessa época de Roma. Então a partir daí, gradativamente, a igreja começou no ano que olha só, 491, o culto à Virgem Maria. Depois, no ano 501, a doutrina do purgatório. Todas essas doutrinas, preste atenção no que eu vou dizer, foram instituídas através de bulas, através do bispo de Roma que encabeçou a igreja. Não tem base bíblica, não está na Bíblia, nenhuma delas. Não está. Não está, o culto aos santos não está, o culto à Virgem Maria não está, a doutrina do purgatório não está. As pessoas falam, porque a nossa Bíblia tem menos livros do que as dele, tem 7 a menos. Não tem, mas não tem nada, porque os 7 livros que a Igreja Católica tem a mais, a nossa Bíblia, estão no Antigo Testamento, são livros históricos, que não tem nada a ver com doutrina, nada a ver com doutrina.
Mas qual que é o ponto central da igreja romana? Eles colocam as instituições e as bulas do Papa em pé de igualdade com a Bíblia. Se o Papa intitula, é isto, é lei. Aí o padre começa a pregar na igreja como se tivesse, é lei. Não está na Bíblia. Mas só que o povo não lê a Bíblia, então não sabe o que ele prega, se está na Bíblia ou é a instituição da igreja. Então a partir daí virou uma bagunça. O purgatório não está na Bíblia. E a partir daí, queridos, até o ano 606, Bonifácio III, que era o bispo de Roma, pensa, capital do império, por motivos de organização e política, nós estamos crescendo demais, e aquilo lá ficou um poderio muito grande, precisamos de um líder. Aí Bonifácio III se declara bispo universal, eu sou o Papa. E aí ele entrou com uma doutrina de que Pedro foi o primeiro Papa. E por que que ele entrou com essa doutrina? Porque Pedro que fundou a igreja de Roma. Foi Pedro que começou o trabalho em Roma. Foi Pedro. Depois Paulo foi, o ajudou, enfim, mas foi Pedro que começou ali o trabalho. Ajudou com as doutrinas. O Paulo nunca chegou aí em Roma, mas olha só preso. Então presta atenção no que eu vou colocar para você. Eles colocaram, Pedro foi o primeiro Papa, o líder, aí vai e tal, eu sou o bispo de Roma. A partir daí, todos aqueles que são de Roma se declararam Papa. E aí o Papa começou a fazer as doutrinas. A obrigatoriedade de beijar o pé do Papa, a doutrina do poder temporal da igreja, a igreja tem poder para salvar. Como que a pessoa é salva? Através da hóstia, através do batismo. Você sabia que uma criança que não é batizada na igreja católica, se ela morre, ela vai para o inferno? Doutrina da igreja católica. Na nossa igreja nós cremos que uma criança morre, ela vai para o céu. Batizado ou não. Inocente. Mas a igreja pregou o seguinte, se ela não for batizada é pagã, ela vai para o céu. E colocaram até um nome para o inferno infantil, limbus infantus. Doutrina da igreja católica. Tá? Doutrina da igreja católica. Para quê? Para dizer o seguinte, vocês dependem da igreja. Se o rei entrasse em conflito com a igreja, e o rei não deixasse a igreja progredir, o que a igreja fazia? Fechava as portas. E o que o povo pensava? Sem hóstia, nós não recebemos Cristo. Sem o batismo, os nossos filhos vão para o inferno. Sem a confissão não podemos ter o perdão dos pecados, porque quem perdoa é o padre, através da penitência. Ou seja, os 7 sacramentos da igreja seguravam o povo, dizendo, vocês dependem da gente. Centralizou o poder temporal da igreja. O que aconteceu aí? O povo pressionava o rei e fazia uma revolução no reino. Aí o rei tinha que obedecer aos pés do Papa, do bispo, do cardeal, tudo que eles falavam. Esta foi a igreja. Até o ano de 1517. Onde essas coisas foram colocando, você começa a perceber que os desvios e a eliminação do vinho da comunhão, olha só que coisa interessante, até 1415, a igreja comia o pão e tomava o vinho, igual nós, 1415, começou a dar muito trabalho, aí eles colocaram assim, na hóstia, o corpo já tem um pouquinho de sangue, então para todo mundo o sangue já está na hóstia, para o sacerdote é o vinho. Hoje o que o padre faz? Ele toma o vinho e come a hóstia, é o único, porque os fiéis só comem a hóstia. Mas até o ano de 1415, todo mundo tomava o pão e o vinho. A igreja chegou a um determinado momento, por causa de logística, de trabalho, estava muita gente, não vamos tirar o vinho, porque fica mais fácil distribuir. Aí tirou. Então essas coisas foram gradativas. Ela foi se afastando gradativamente do Cristo, até que o cúmulo do absurdo, as pessoas tinham o perdão dos pecados através das penitências, através da confissão dos pecados, que os padres davam a penitência e destituíam o perdão.
eu pequei, padre, porque eu fiz isso, 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 isso. Aí o sacerdote que está entre o homem e Deus, é por isso que o sacerdote, ele é o único que toma o vinho na ceia, na missa, porque ele está acima de todos, é aquele que pode perdoar pecados, porque ele está acima de todos. As pessoas confessavam para ele os pecados, e ele falava o seguinte: está perdoado desde que você ore 50 Pai Nossos e 80 Ave Marias, alguma coisa assim. Dava penitência. Aí o padre falava: eu te declaro absolvido, absolvição, depois que você fizer isto. Então as pessoas, elas conseguiam o perdão dos pecados através das orações, das penitências. Mas a igreja começou a vender a indulgência, ou seja, o perdão dos pecados. Você está indulto, você está sem pecado, se você comprar. Porque nessa época a igreja começou a construir a grande e enorme Basílica de São Pedro em Roma. E precisava de dinheiro. Aí o Papa teve a ideia: vamos vender as indulgências. E tinha um padre que não aceitou isto. O padre chamado Martinho Lutero, lá na Alemanha, ele começou a ler a Bíblia, e aconteceu uma coisa interessante. Ele descobriu esse versículo de Romanos 1,17. Foi o versículo que fez com que Lutero se convertesse a Cristo. Lá no claustro, como monge, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, ou seja, Deus é justo, Ele condena o pecado, como? Através de Cristo, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: justo viverá pela fé. Deus, Ele me perdoa, através do que Cristo fez. Eu não preciso pedir perdão pelos meus pecados e sofrer pelo meu pecado, uma vez que Cristo sofreu pelos meus pecados. O que eu preciso fazer agora é crer na pessoa de Cristo e receber o presente da salvação pela fé. E ele começou a ensinar isto na sua paróquia. E ele começou a crer nisto. Qual que era o grande problema da época? De cada 10 pessoas da Europa, 8 eram analfabetas, na Idade Média. A cada 10 pessoas na Europa, 8 não sabiam ler. Não sabiam ler o grego, não sabiam ler não sabiam ler o francês, o inglês, não sabiam ler o alemão dentro das suas culturas. Não sabiam ler nada. E a Bíblia, a única que existia, era a Bíblia de São Jerônimo, chamada Vulgata, que era em latim, que era a Bíblia da igreja, Roma, latim, a Bíblia e a língua de Roma, latim. Você sabia que até o ano de 1964, as missas eram rezadas em latim, aqui no Brasil e no mundo inteiro? Foi depois do Concílio Vaticano II, que todas as igrejas começaram a rezar a missa na língua do povo. Mas até 1964, o padre rezava a missa de costas para a igreja, falando em latim. Ou seja, ele podia falar o que quisesse. As pessoas iam acreditar, porque não entendiam nada. O que Lutero fez? Ele sabia latim. Ele leu a Bíblia, porque ele tinha uma Bíblia em latim. E quando ele leu esse versículo, ele falou assim: gente, o que nós estamos fazendo com o povo? E quando esse homem chegou, um dos mandantes lá do Papa, na Alemanha, para vender indulgência, no dia 31 de outubro, 1517, nós começamos esse mês de outubro, é o mês dos 500 anos da Reforma Protestante. E é por isso que eu estou fazendo esse primeiro estudo aqui hoje. É por isso que eu quero falar para vocês hoje. Dia 31 de outubro de 1517, nós estamos em 2017, ou seja, exatamente 500 anos atrás. Lutero, ele falou assim: eu vou me posicionar contra isto. E por que 31 de outubro? Dia 2 de novembro é finados. Dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Antes do dia de Todos os Santos,
Dia 31 de outubro era considerado o dia das bruxas, o Halloween, 31 de outubro. O que as pessoas faziam? Com medo das bruxas, porque na Idade Média as pessoas morriam de medo de bruxaria. Muitos filmes você deve ter assistido já de bruxas da Idade Média, é essa época aí, é por causa disto. 31 de outubro, que era dia das bruxas, as pessoas lotavam as igrejas para pedir proteção. Então, por que Lutero colocou as 95 teses, ou 95 pontos contra a igreja, enaltecendo a Bíblia e falando de versículos bíblicos e falando da fé, em alemão? Porque as igrejas lotavam no dia 31. E a partir daí, a igreja se levantou. Lutero se levantou contra a igreja. Irmãos, olha, naquela época, todas as pessoas que se levantavam contra a igreja, existia a Santa Inquisição, que era a fogueira. As pessoas eram mortas em praça pública. Ninguém podia questionar a igreja. Era um herege e morria. Literalmente, era morto. Lutero ele falou assim: eu enfrento a morte, mas essa mentira eu não compactuo não. Ele foi condenado. O Papa foi lá na Alemanha, o rei da Alemanha falou: Lutero, você se retrata? E Lutero falou assim: se vocês provarem na Bíblia que eu estou errado, eu me retrato. Só que se vocês colocarem para mim doutrinas do Papa, eu não vou aceitar. Mas o que vocês falarem para mim que a Bíblia está errada, porque eu estou pregando a Bíblia, eu me retrato. Naquele momento o rei o condenou à fogueira, com o Papa, declarando herege, excomungado da igreja. E Lutero disse o seguinte: eu diante do Papa, diante do rei, eu protesto contra a igreja. Aí surgiu o termo igreja protestante. A partir daí, começou a igreja evangélica. A partir daí começou a igreja presbiteriana. A partir daí começou a igreja luterana. A nossa igreja surgiu nessa época, com Calvino na França. O que foi a reforma? A reforma de 31 de outubro de 1517 nada mais foi do que uma volta para onde ela nunca devia ter saído, da Bíblia. A nossa igreja não é outra religião do que a igreja católica. A religião católica é cristã, a igreja evangélica é cristã, mesma coisa. Nós não somos outra religião, e nem outra igreja. Simplesmente, nós voltamos para a Bíblia, até o ano 310, onde a igreja estava na Bíblia. A partir daqui, a igreja continua se distanciando, mas nós voltamos para a Bíblia. Então, se você perguntar qual que é a grande diferença da igreja católica da igreja protestante, qual que é a grande diferença da igreja evangélica da igreja católica, qual que é a grande diferença da igreja presbiteriana da igreja católica, a grande diferença é que nós cremos só na Bíblia, e não cremos em instituições de bulas papais e de coisas instituídas por homens, e nem tradições de homens. Só na Bíblia, é a única diferença, e a maior diferença. Por aí você começa a perceber, por que a igreja não adora santo? Porque não tem imagem? Porque a Bíblia diz que não pode ter. Estamos na Bíblia. Por que a igreja presbiteriana não aceita o purgatório? Porque não está na Bíblia. Por que na igreja presbiteriana não confessa para o pastor os pecados? Porque está na Bíblia. Todos são sacerdotes e podem conversar direto com Deus e pedir perdão direto para Deus. Está na Bíblia. Então, o que eu preciso entender? Que tudo que eu preciso crer está na Bíblia. Por isso que eu preciso entender, queridos, que toda a minha essência de cristianismo está aqui. O livro que nós amamos, o livro que você está na mão, o livro que você vai estudar aqui nessas próximas semanas, o livro que vai te ajudar a entender quem Deus é e o que Ele quer para você. Bíblia é uma palavra grega que significa biblos, que significa livros. Bíblia, biblos, biblioteca, biblos, livros. É uma coletânea de 66 livros. Então nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Uma coisa que eu coloco para você: por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus?
Ela foi escrita por cerca de 40 autores. 40 autores, ela tem 66 livros, mas 40 autores escreveram. Por que 40 autores? Moisés escreveu 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Olha só que coisa interessante. Salomão escreveu 3. Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Paulo escreveu 13. Romanos, Gálatas, Efésios, etc. Então são 40 autores. Ela foi escrita num período aproximado de 1.600 anos. Quando Moisés escreveu, Deus colocou para ele o Gênesis, tudo, mas quando ele escreveu, ele estava há 1.600 anos antes de Cristo, quando ele começou a escrever, ou 1.500 anos antes de Cristo. A última pessoa a escrever foi João, que escreveu o Apocalipse, no ano 96 depois de Cristo. Então, 1.500 anos antes, Moisés, até 100 anos, para arredondar, João, dá um período de 1.600 anos. Esses 40 autores escreveram a Bíblia num período de 1.600 anos. De Moisés, Gênesis, ao apóstolo João, o Apocalipse. Esses homens eram pastores de ovelhas, pescadores, funcionários públicos, reis e etc. O que nós começamos a perceber aqui? Que havia uma diferença cultural, social e intelectual entre eles. 40 autores, num período de 1.600 anos, totalmente diferentes uns dos outros. Pensa comigo, um pastor de ovelhas era um homem letrado, não tinha estudo. Um pescador, não tinha estudo. Amós era boiadeiro, cuidava de gado, não tinha estudo. Mas você começa a perceber também homens letrados, como Moisés, que estudou no Egito, a maior cultura da época, filho da filha de Faraó, ilustrado, um homem extremamente letrado e catedrático. Isaías, um grande intelectual, o grande apóstolo Paulo, intelectual, poliglota, rabino. Você começa a perceber que eles eram muito diferentes entre eles. Agora, pensa comigo. Se eu pegar um período de 1.600 anos, 40 pessoas, totalmente diferentes umas das outras, na postura cultural, social e intelectual. E essas pessoas escreverem 66 livros, e nós colocarmos tudo isso num livro só, e não ter nenhuma contradição, e ele ter, de uma forma belíssima, um começo, meio e fim, e tudo é coerente. É questão que isso não veio da cabeça desses homens, mas foi Deus que inspirou. Porque era para ser um livro totalmente ricocheteado. Se nós estivermos aqui hoje, e colocarmos aqui, vamos escrever alguma coisa sobre isto, você não consegue juntar num livro. E todos nós estamos falando a mesma língua, estamos mais ou menos no mesmo período, na mesma época. E esses homens ficaram no período de 1.600 anos. Então, a prova de que a Bíblia é a palavra de Deus, é que ela tem uma unidade na diversidade. Nós não chamamos Bíblias, Biblos, vários livros, mas chamamos um livro só. Mas são 66 em um só. Mas é um livro só. O que nós podemos declarar o que é a Bíblia? As Escrituras Sagradas são a autorrevelação de Deus. E ensinam principalmente que o homem deve crer sobre Deus e o dever que Deus requer do homem. É isto. A Bíblia não é um livro de biologia. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de antropologia. A Bíblia é um livro onde Deus se revela. É uma autorrevelação de quem Deus é e o que Ele deseja de nós. Isto que é o ponto central da Bíblia. Tem muita gente querendo, por que a Bíblia não fala isso? Porque a Bíblia fala o que ela tem que falar. Quem Deus é e o que eu creio a respeito dEle. Só isto. Isto é o básico, isto é o que nós precisamos entender. Então, por isso que nós, a igreja cristã,
a igreja evangélica, a igreja reformada, que veio da época da reforma, a igreja presbiteriana, para nós, a Bíblia é a única regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Aí você vai dizer o seguinte: mas foram homens que escreveram. Sim, e aqui está o maior milagre, homens inspirados por Deus. Lá em Pedro, ele diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não foi o homem, pessoalmente, que teve aquela ideia e colocou. Porque jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens, foram homens que escreveram? Foram. Claro que foram. Mas esses homens falaram da parte de Deus, impelidos, inspirados pelo Espírito Santo. Foram homens que escreveram? Foram. Mas Deus tirou a consequência do pecado em suas vidas e inspirou. O que é inspirar? A palavra bíblica no grego, eu vou falar muito de grego aqui porque o Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então sempre quando eu citar aqui alguma coisa, eu estou indo para a língua original. A palavra grega para inspiração é a mesma palavra sopro. O que é inspirar? É soprar. É como se o homem estivesse escrevendo aqui alguma coisa e o Espírito Santo aqui fizesse assim, inspirando. É como se o homem começasse a escrever inspirado. Como não? Eles escreviam inspirado. Então isto era inspiração. Olha só que coisa interessante. Por que é Deus que motivou isto? Em Atos 4, olha o que Pedro diz: tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo Davi, nosso pai. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão, citando um salmo. Mas olha só o que Pedro diz: quem falou isto foi o Senhor, através de Davi. Inspiração. Foi Davi que escreveu o salmo? Foi. Mas foi Deus que falou através dele. Está muito claro isso aqui é a doutrina da inspiração. Homens escreveram a Bíblia? Escreveram, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. Tu falaste por boca do nosso pai, nosso servo Davi. Então o que é inspiração? Inspiração é o ato pelo qual Deus, mediante o Espírito Santo, moveu, guiou os escritores sagrados para que registrassem de uma forma fiel e sem erros toda a sua divina vontade. Tem alguns textos da Bíblia que estão no Antigo Testamento que se cumprem literalmente no Novo Testamento, nos pormenores. Isso quer dizer o seguinte: aquelas pessoas que escreveram, Isaías, Amós, Ageu, Jeremias, todas elas falaram movidas por Deus, porque senão não cumpririam. Então isto é inspiração. Segundo Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus, toda escritura, de Gênesis a Apocalipse. Útil, para que serve a Bíblia? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Para quê? Qual é o objetivo? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, para que você seja apto e preparado para fazer aquilo que Deus quer. Você já veio num culto onde Deus te puxa a orelha de uma forma tão forte e fala: nossa, você sai daqui até meio roxo de tanto apanhar? É repreensão. Já sai daqui dizendo: Deus, como o Senhor está me corrigindo? Como que eu tenho problemas no meu caráter e eu preciso mudar? Como que eu tenho problemas no meu jeito de ser? Como que eu preciso ser mais crente? Porque Deus corrige, Deus instrui para a justiça, nos consola. O texto de Romanos 15 fala que a consolação que vem por meio das Escrituras, Deus, quantas vezes você vem na igreja desanimado, Deus te consola, te fala, porque é o poder de Deus. A única coisa que eu preciso entender: a Bíblia nunca vai ficar preocupada em provar que Deus existe. O primeiro versículo da Bíblia já começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não está preocupada em dizer: Deus existe, viu? E Ele criou no princípio os céus e a terra. Não. Sabe por quê?
Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. E o versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ou eu vou para a Bíblia com fé, para que ela fale comigo, ou então esse livro não vai servir de nada para mim. Se uma pessoa chegar para a Bíblia e quiser contradizê-la, quiser fazer de tudo, ele não vai conseguir. Mas se ele ler sem crer, não vai adiantar nada. É a fé que vai me fazer entender que Deus existe, e a fé de que Ele colocou na palavra dEle, que está nas minhas mãos, a vontade dEle para mim. Como é que você vai provar que o universo Deus criou? Você não prova, você crê. Isso é em todas as coisas da Bíblia. Então, pela fé, eu entendo que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, esse livro que eu quero convidar você para nós estudarmos, ele tem 66 livros, dividido em duas partes principais: Antigo Testamento 39 e Novo Testamento 27. Agora, o que eu preciso entender, queridos? Eu preciso entender que a Bíblia não está em ordem cronológica, não está, mas ela está em ordem de assuntos. Se eu pegar os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, eu vou ter o Pentateuco, que são os livros da lei. Penta, 5, Teuco, lei. 5 livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois eu vou ter 12 livros, que é a história de Israel. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois no meio eu vou ter os livros poéticos, que é a poesia. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares. Depois vou ter os profetas maiores, que são os profetas considerados mais importantes do povo de Deus, que tem seus livros também grandes, maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois os profetas menores, que são os livros que você não consegue achar nunca na hora que o pastor pede para você abrir. Você fica desesperado: onde está isto? De tão pequenininho que é, perdido lá no meio. E o duro que são 12, para confundir mais a cabeça da gente. Então, esses livros, ou só eu que tenho dificuldade de achá-los? Você também tem? Esses livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui está a estrutura do Antigo Testamento. A estrutura do Novo Testamento, também por assuntos, não está por ordem cronológica, mas por ordem de assuntos. Primeiro, a vida de Cristo, contada de 4 formas diferentes, chamado Evangelhos. O Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois o livro histórico da igreja, que é Atos dos Apóstolos. Depois as cartas de Paulo. Então começa primeiro com Paulo. Agora presta atenção numa coisa. A primeira carta escrita no Novo Testamento foi Tiago. A primeira carta. Mas na ordem, Tiago está lá no final. Por quê? Porque a Bíblia não está em ordem cronológica, ela está por ordem de assuntos. Então as cartas de Paulo, que são as mais importantes, vieram logo depois de Atos. Então se você colocar Romanos, e Romanos não foi a primeira carta que Paulo escreveu, foi Gálatas. Mas por que Romanos está ali em primeiro? Porque as cartas de Paulo estão na ordem de maior para menor. A maior carta que ele escreveu foi Romanos, e a mais importante, 16 capítulos. E a última carta que ele escreveu foi Filemão, 1 capítulo só. Então começa nessa ordem, por causa de quantidade de capítulos, da maior para menor. Ali tem as cartas dos pastores no meio, mas nessa ordem: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Cartas gerais, escritas pelos outros apóstolos, não para uma igreja específica, mas para todas as igrejas, são chamados gerais. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, João e Judas. Esse Judas não é o Iscariotes, é um outro Judas. Tinha 2 apóstolos chamados Judas, Iscariotes e outro Judas, que é esse aqui. E a última carta, que é o profético, que é Apocalipse. Percebe que no Antigo Testamento tem 5 profetas maiores e 12 menores, 17 proféticos.
Em Apocalipse um só. Porque a grande maioria da profecia do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. E no Novo Testamento só tem um livro profético sobre o fim do mundo, que está para chegar ainda, que é o Apocalipse. Tá certo? Então por isso que essa diferença. Muitos no Antigo Testamento proféticos, mas no Novo Testamento um só. Então qual que é a base do Novo Testamento? Teologia, doutrina, que são as cartas. O que nós temos que crer estão ali nas cartas. Eu quero fazer um desafio para você ser muito abençoado nesse tempo aqui de estudo bíblico. Nós temos alguns dias pela frente, e eu quero convidar você para ler na sua casa o Evangelho de João. São 21 capítulos. Leia devagar. Se você ler 3 capítulos por dia, 3 vezes 7, uma semana você lê os 21 capítulos. 3 por dia. Se você ler devagar, sabendo o que quer dizer a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai entender. Eu tenho certeza que você já tentou ler várias vezes e falou, puxa, eu não estou entendendo. Leia João, que na semana que vem, na próxima semana que nós tivermos nosso estudo, nós vamos estar falando sobre o Evangelho de João. Só para você ter uma ideia da profundidade que é a Bíblia. Como que eu vou entender isto? Todas as cartas, tudo que foi escrito por um objetivo. Um objetivo. O Evangelho de João. O objetivo do Evangelho de João. Jesus realizou, João escreve lá no finalzinho, Jesus realizou muitos outros sinais miraculosos. Muitos outros milagres que não estão registrados nesse livro. No Evangelho de João, João pega só 7 sinais maravilhosos, só 7 milagres. E ele nem chama de milagres, ele chama de sinais. Estes sinais que eu coloquei neste livro, esses 7 sinais, 7 milagres, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que vocês, crendo, tenham vida em seu nome. Então, como que eu vou ler o Evangelho de João? Nessa ideia, João escreve 7 milagres, muito diferente de Mateus, de Marcos e Lucas, que escreve vários milagres. João escreve só 7. E cada milagre que Jesus faz, Jesus dá uma palavra, como que um sermão. Você vai encontrar isso em João, de uma forma muito clara. João capítulo 1. Quem Jesus é? Ele é a palavra que estava com Deus e era Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, que é Jesus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Olha aqui para mim. Você vai chegar numa conclusão muito clara. Jesus é Deus. Ele não é somente o Filho de Deus, mas Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Filho de Deus, mas é Deus. Então qual que é a expressão? Jesus é Deus. Você vai encontrar em todo João isso. Leia nesse prisma, nessa perspectiva. Várias vezes ele vai usar a expressão eu sou. Você vai pegar uma caneta, conforme você for estudando, você vai grifar todos eu sou de Cristo. Todos. Em João. Grifar. E você vai encontrar uma coisa interessante. Cada milagre que ele fazia, ele dizia quem ele era de acordo com aquele milagre. Vamos dar um exemplo. Ele transformou o pão, ele multiplicou os pães. 5 pães e 2 peixes. Ele deu para mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Ele multiplicou os pães. Depois que ele multiplicou os pães, a multiplicação do pão foi um sinal. Então João chama isso de sinal, porque através daquela pregação, em João 6, que ele multiplicou os pães, ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. E aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Ele pegou aquele milagre e usou aquele milagre trazendo uma notícia,
uma palavra, o evangelho, uma boa notícia espiritual. Eu não quero simplesmente dar um pão para vocês, mas eu quero mostrar que eu sou o pão da vida. Aí aconteceu uma coisa interessante. No capítulo 8, ele curou um cego. Ele curou um cego. Aí ele faz outro sermão, falando novamente ao povo, diz: eu sou a luz do mundo. Logo depois que ele curou o cego. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Logo depois que ele curou o cego, ele disse: eu sou a luz do mundo. Então você vai perceber esses eu sou de Cristo. Os judeus começaram a dizer: você está se colocando como Deus? Você acha que você é maior que Abraão? Olha só que coisa interessante. Jesus disse: eu lhes afirmo que antes que Abraão nascer, eu sou. Sabe o que Jesus colocou aqui em hebraico? Yahvé. Yahvé. Jeová. A expressão da revelação da pessoa de Deus lá na sarça ardente. Quando Moisés perguntou: quem eu vou dizer que me enviou? Aí Deus falou: eu sou o que sou. Yahvé. Eu sou. Pronto. Aí Jesus usa a mesma expressão para ele, dizendo: você quer ser maior que Abraão? Você não tem nem 50 anos e diz que já conheceu Abraão. E Jesus fala assim: antes de Abraão nascer, eu sou. Os judeus fizeram o quê? Pegaram pedras para matá-lo. Os judeus eram incrédulos, mas não eram burros, porque eles entenderam que Jesus se diz: eu sou Deus. Jesus não é simplesmente um ser criado por Deus, menor filho, não, ele é Deus. Eu sou, usou o nome de Deus. Outra expressão, ele ressuscitou Lázaro. Outro milagre, praticamente o último que ele cometeu, que ele fez. Ele ressuscitou Lázaro. Aí depois que ele ressuscitou Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer conhecer Jesus Cristo? Leia o Evangelho de João. Nessa perspectiva, Jesus é Deus. Os milagres que Ele fez e como Ele fez. Você vai perceber que a Bíblia é muito mais simples do que você imagina. Você não vai ter dificuldade nenhuma de entender. Se você orar antes e falar: Deus, se revele a mim, porque eu quero te conhecer. E eu creio que você vai ter uma grande e tremenda e emocionante maratona daqui para frente, se adentrando nas páginas da palavra de Deus, para entendê-la e para compreendê-la através do estudo bíblico. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos, domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.